Olha, gente, a nova temporada Quero Justiça do Cidade Alerta Minas, nós trazemos uma história que revolta e choca demais. Mensagens de texto revelam o plano cruel do padrasto e também de uma babá de uma criança de apenas 3 anos de idade. Essa criança foi diagnosticada com o síndrome de Down e também o transtorno do espectro autista aqui em Uberlândia. Só para você ter uma ideia, gente, sobre esse caso, frases de cunho sexual, abusador e também preconceituoso, além de ameaças contra a menina indefesa, vieram à tona. E agora a mãe dessa criança, em busca de justiça, decidiu expor o caso, após ser ameaçada pelo ex-companheiro. É revoltante. Os detalhes dessa investigação e o desabafo da mãe, você acompanha agora aqui no Cidade Alerta, no Quero Justiça. Roda. Não é impunidade, sim a justiça. Palavras chocantes e que falam por si só. Fruto de uma conversa em uma rede social entre a babá de uma criança de 3 anos com o padrasto da menina. As mensagens contêm frases de cunho sexual, abusador e preconceituoso, além de ameaças contra uma criança indefesa diagnosticada com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Ainda bem que a demência gera uma renda de auxílio, pelo menos isso, né? Senão só ia dar trabalho, por isso tem que abusar. Nossa, aí essa criança roda comigo. Vou ensinar. Sentir gosto de tem que ser feita de idiota mesmo. Nasceu pra isso. A filha não é sua mesma? Aproveita, kaká. Pode abusar então? Os prints foram feitos pela mãe da menina em janeiro deste ano. Ela decidiu contar a história em busca de justiça e após receber ameaças do ex-companheiro. Por conta disso, prefere não ser identificada. O relacionamento dos dois começou com a ajuda de amigos em uma casa noturna em que o casal trabalhava. No primeiro ano de relacionamento, por precaução, a mulher não se sentiu segura em apresentar o então namorado à filha. Só depois deste início de relacionamento é que ele passou a conviver com as duas, com a mãe e com a criança. A menina chegou a ser deixada com o então padrasto por alguns momentos, quando a mãe precisava ir em locais perto de casa, por exemplo, no supermercado. A dupla, o homem e a mulher, ficaram juntos ao todo por 2 anos. Foi um relacionamento conturbado, com desentendimentos e também agressões. A gente tinha muito atrito no dia a dia por ciúmes da parte dele. Então ele se incomodava com o meu trabalho, se incomodava com os meus amigos, com tudo. Então a relação ela era bem conturbada. Da parte dele, era uma pessoa muito agressiva, muito instável emocionalmente, né? Então, assim, comigo teve vários episódios de a gente ter muitas brigas, muito desentendimento, muita falta de respeito da parte dele, né? Mas nada que... Assim, teve casos de agressão, teve 2 casos de agressão que também tem boletim por conta disso, mas a gente via esse relacionamento, principalmente no último ano, que foi 2024, a gente viveu muito intensamente essas brigas, muito desrespeito da parte dele, assim. A mãe passou a observar mudanças no comportamento da filha. Num primeiro momento, ela percebeu que a menina evitava os abraços do padrasto e chegava a chorar quando tinha contato com ele. A mãe, no início, desconfiou que ele estaria corrigindo a menina e, por isso, ela estaria agindo dessa forma. Mas, ao pegar o aparelho celular do companheiro, ela pôde ter noção do que ele e do que a babá estavam planejando com a criança. Um dia eu acordei de madrugada, ele ainda estava acordado, né? E aí me deu a desconfiança de que ele poderia estar me traindo. Eu não imaginei que fosse isso. E ele passou a madrugada inteira acordado, e aí pela manhã, por volta das 6 horas, ele deitou para dormir, isso dentro da minha casa, ele deitou para dormir, e eu peguei o telefone dele, eu vi que ele tinha mudado a senha. E aí eu fiquei um pouco aflita, pensando que poderia ser algum tipo de traição, que já tinha acontecido algumas outras vezes. E tentei algumas senhas, consegui desbloquear o telefone. E aí, a princípio, eu não achei nada. Aí, quando eu abri a conversa
com essa minha amiga, no caso, que era uma pessoa bem próxima, uma pessoa que também frequentava a minha casa, né? Uma pessoa que também é mãe, e os nossos filhos brincavam juntos, eles tinham esse convívio, né, quase que diário. Então, assim, eu abri a conversa e eu não pensei que eu fosse encontrar nada. E aí eu comecei a olhar, tentar ler a conversa, e aí parou numa foto da minha filha. E quando eu comecei a ler o teor da conversa, que eu fui entender qual que era a real intenção dos dois, né? A primeira reação que eu tive foi tirar todas as chaves de casa, né? Eu fiquei com muito medo dele acordar no momento que eu estivesse ali olhando o telefone, então eu tirei todas as chaves de casa, inclusive a dele, deixei a porta destrancada, peguei minha filha, deixei ela em segurança na casa da minha mãe, e a primeira medida que eu tive, assim, foi ir na polícia. No primeiro momento, eu procurei a delegacia da mulher, levei todas as provas e procurei um resguardo em relação à situação que estava acontecendo. Com os exames realizados, a mãe ouviu da médica que havia indícios de abuso sexual. A médica, né, durante os exames, ela informou que teria indícios, né, indícios físicos ali de que poderia ter realmente acontecido, e também na avaliação psicológica, né, que agora ela está fazendo acompanhamento psicológico, então houve sim indícios de que algo foi feito, né, o ato em si não foi consumado, mas que sim houve indícios de terem feito realmente algum tipo de abuso contra a minha filha. Confrontado, o ex-padrasto não negou. Inclusive, em uma das ligações, né, que eu gravei a ligação, uma das últimas vezes que ele chegou a ter contato comigo, e foi bem recente ali, aos dias que antecederam a descoberta, ele chegou a falar que ele se arrependia muito do que tinha feito, ele não negou, realmente ele não negou nada, mas que ele usava como um momento de fraqueza do ser humano, ou ele chegou a alegar até que seria falta de Deus na vida dele para ele ter tomado essas atitudes, né? E, enfim, ele tentou justificar dessa forma e também tentou culpar a outra pessoa envolvida, né? Falar que ela também tinha muito mais peso nessa história, né? E foi isso, a justificativa dele de que ele não tinha Deus na vida dele, que foi uma fraqueza humana, uma fraqueza do ser humano, para ele ter tomado essas atitudes e feito tudo o que fez. A outra mulher envolvida na troca de mensagens foi apresentada pelo namorado da vítima. As duas se tornaram amigas porque são mães de crianças autistas. Além de trocar confidências, ela se tornou babá da menina de 3 anos e, com isso, passava mais tempo junto dela. Ela também tentou justificar, né? Em primeiro momento ali, ela tentou colocar a culpa totalmente nele. E depois ela também informou que procuraria a polícia. Mas assim, depois de tudo, ela só tentou pedir desculpa e falou que iria se afastar, queria ficar na dela, que não queria problema, né? Pediu desculpa e depois a gente cortou qualquer tipo de contato, eu tirei de todas as redes sociais, bloqueei todo tipo de contato por questão da dor mesmo de uma traição, né? Uma pessoa que você confia, né? Que eu tinha total confiança a ponto dela ficar com a minha filha, mesmo que seja algo pago, porque é uma necessidade, eu sou mãe, mas eu tenho que trabalhar, então foi questão de necessidade, né? Mas eu nunca deixei de confiar, porque eu não deixaria qualquer pessoa ficar com a minha filha se não fosse na base da confiança. De acordo com a Polícia Civil, o caso está em investigação. A corporação alega que não pode divulgar mais detalhes por se tratar de um possível crime contra uma menor de idade. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, em casos de abuso sexual, respondem quem pratica o ato e quem é conivente com a violência. A punição inclui pena de 8 a 15 anos de prisão. A Lei Henri Borel, que é a Lei 14.344 de 2022, que é uma lei muito importante, dentre outras, para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, principalmente violência no ambiente familiar. Ela estabelece de maneira clara que toda pessoa
parente ou não parente, que tiver ciência de violência contra a criança e adolescente, não é só violência sexual, não. Violência física, violência psicológica, aquela situação em que a criança, diariamente, ela é humilhada por um familiar, infelizmente isso acontece, que ela é hostilizada, que ela é colocada numa situação de sofrimento e a pessoa tiver conhecimento e não denunciar para as autoridades, Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, essa pessoa, mesmo não sendo parente, ela poderá responder pelo crime previsto na lei que eu me referi, não é omissão. Então já não é mais aquela época que as pessoas se diziam assim, eu não sou parente, eu não tenho nada a ver com essa situação. Não, todos nós temos a ver com a situação de violência contra a criança, contra o adolescente, violência contra a mulher, interessa a todos nós enquanto sociedade. A defesa do suspeito, que está preso desde o mês de abril, diz que o homem não foi intimado sobre nenhuma conduta referente à denúncia e que aguarda a conclusão do inquérito policial. A prisão, segundo o advogado que atende o homem, seria em decorrência de outra infração. Enquanto isso, a mãe da criança segue em busca de justiça por aquilo que a filha passou. Eu busco a justiça não só pela minha filha, mas por outras crianças que passam por situações semelhantes. Inclusive, essa outra criança, que está sob a responsabilidade de uma pessoa que tem esse tipo de atitude. Então, assim, todos os dias a gente acordar com a incerteza do que está acontecendo com essa outra criança. Então, assim, um apelo de justiça mesmo, que a polícia investigue, que tenha um olhar mais carinhoso para esses casos, porque se trata de crianças inocentes, Crimes a gente sabe que acontece todo dia, mas são crianças inocentes que precisam de um cuidado, precisa ser investigado e a justiça ela precisa ser feita. Olha, gente, a acusação é muito grave. O que a gente está vendo aqui, eu confesso que fiquei estarrecido ao ver essas mensagens do celular, acompanhar o que a gente viu ali, desta possibilidade. Existem os indícios, está todo mundo sendo investigado, esse homem e também a babá. Como é que pode, gente? Como que uma pessoa se interessa por uma criança de 3 aninhos de idade, ali com síndrome de Down e o transtorno do espectro autista? Não dá, né, gente? Não dá para entender. Imagina essa mulher coloca o homem dentro de casa, 2 anos de relacionamento, depois de conhecer no trabalho, e de repente ele faz uma dessa. E a babá, que tem uma filha, um filho, não sei o sexo dessa criança, mas com o mesmo problema do transtorno do espectro autista. Então você veja que a situação é complicada, gente. Como é que faz? Como é que faz para aceitar uma situação dessa? Então a gente espera a justiça, que a polícia apure os detalhes e a punição, porque o promotor de justiça disse, inclusive, aqui em entrevista para nós, que a punição de 8 a 15 anos, isso não é absolutamente nada. Só para você ter uma ideia, nossa produção entrou em contato com a babá, que disse que se coloca à disposição para ajudar a investigação e que registrou também um boletim de ocorrência contra o suspeito por ameaça. Piorou para esse padrasto, hein? Ela nega que tenha qualquer relação com o suposto abuso, tá? Então nós mostramos todos os lados, não podemos ouvir o padrasto porque ele está preso, mas se a defesa quisesse, já se manifestou, mas se quiser trazer mais informações, a gente adoraria complementar este caso. Todo mundo tem direito a se defender aqui, mas a gente mostra os fatos.